conversa agora com Flávio Sena, apresentador do programa Manhã Melodia, que está no ar aí com uma programação digna da emissora de rádio número 1 do Rio de Janeiro. Sena, para a gente começar, eu quero saber aí, como você recebeu o desafio de fazer parte desse timaço de locutores da rádio mais ouvida do Rio, que é referência em todo o Brasil, a Melodia. Antes de mais nada, Márcia Pinheiro, eu quero agradecer a toda a direção da Rádio Melodia e também ao seu convite, falar um pouquinho aqui não só da minha vida, mas também da Melodia e de como é que é o dia a dia lá na Melodia e dessa família linda, maravilhosa que é a família Melodia. Família Melodia não só quem escuta, mas também quem participa e quem faz a rádio acontecer. E indo direto, sendo objetivo na sua pergunta, como foi que eu recebi essa notícia para fazer parte da Melodia? Na verdade, eu já estava meio que esperando. Por quê? A minha entrada na Melodia ela não começou no ano passado, nesse ano. Na verdade, ela começou em 2019, quando eu recebi o convite do então na época, o coordenador, o Renato Bruno, que hoje apresenta o programa Conectados. Na época, ele era o coordenador. Eu fui convidado para fazer apenas 14 dias do Oliveira Júnior, que estava de férias, e não mais fazer qualquer outro tipo de horário, qualquer coisa que seja na Melodia. Só 14 dias que eu tinha para apresentar meu trabalho. Então, como se eu tinha 14 dias para apresentar meu trabalho, o que eu fiz? Dedicação total, caí de cabeça, fiz um bom trabalho e passou alguns meses, depois eu recebi, aí já foi diferente, já foi um convite da direção para fazer já a licença médica do próprio Renato, que ele tirou uma licença médica, ele passou por uma cirurgia na coluna, e aí eu fui convidado para fazer esses 12 dias. Depois disso, aí veio sim o convite para fazer parte, integrar a parte do timaço da número 1 do Rio de Janeiro. E não só do Rio de Janeiro, mas a Melodia, a rádio gospel mais ouvida da América Latina, isso em números absolutos. Basta conferir os números, você vai conferir que a Melodia é a rádio gospel mais ouvida da América Latina. Então, quando eu recebi esse convite, foi um convite assim, ao mesmo tempo inesperado, mas ao mesmo tempo já estava esperado pelo fato do trabalho que eu vim desenvolvendo desde 2019. É um reconhecimento, né, Sena? Isso E aí. desafio a gente sabe que é com você mesmo. Eu tenho acompanhado aí as suas redes sociais, a gente está de olho e a gente costuma ver aí uns desafios bem interessantes. Você parece que curte muito, né, os esportes radicais. Estaria aí, Sena, a explicação de toda essa sua animação no ar, aquela agitação toda com os ouvintes da Melodia? Na verdade, é uma combinação de fatores, né? É uma combinação de fatores. Você começou pela internet, vou começar por aqui. O mundo hoje, ele não vive mais sem a internet. Seja TV, seja rádio, tudo está na internet. Então, pensar em rádio é pensar em internet. Então, é impossível você pensar no veículo de comunicação, seja rádio, TV e a própria internet, que não seja a internet. O mundo hoje está dentro da internet. Então, eu vislumbrei isso. Eu estou no rádio há 23 anos, e só agora que eu vim me dar conta do quanto que a internet ela influencia no seu trabalho. O fato de você estar no ar e não trabalhar com rede social é diferente daquele que está no ar e trabalha com rede social. Você vê o reflexo disso no seu trabalho no rádio, porque o pessoal que está na internet ele vai te ouvir no rádio e vice-versa, né? Então, o fato de você se dedicar à internet é entender que o mundo hoje está dentro da internet. Então, foi isso que eu pensei e é isso que eu tenho feito. Segundo ponto, a questão dos esportes radicais. É um meio de vida, né? Esporte radical é um meio de vida. É o fato de você entender que a vida ela é muito mais do que você só dormir, comer, trabalhar. A vida é mais do que isso. E o esporte radical, ele traz um bem-estar tão grande para você, ao ponto de que a sua semana fica diferenciada, porque você gasta as suas energias, você renova ali os seus ânimos, você supera os seus medos. Então, ultimamente eu tenho praticado esportes radicais, que é diferente daquele esporte tradicional, no caso, jogar bola. Por exemplo, voar de parapente, saltar de paraquedas a 4.000 pés de altura lá do alto, abrir a janela, de olhar lá para baixo e saltar, fazer a trilha e depois você ir lá e fazer um rapel a 30, 40 metros de altura, você descer numa corda, sentir aquele vento fresco. Então, quer dizer, isso tudo é viver. Você entende que a vida é mais do que aquele convencional do dia a dia, do trabalho do dia a dia. Então, é viver, é uma forma de viver. Outra coisa que você falou, o fato de você levar alegria para o ar.
Seria isso um fator motivador? Sim, é o fato da pessoa se superar, é fazer com que ela se supere cada dia mais. Eu tenho até uma frase, um jargão, na verdade, dos muitos jargões que eu falo lá, que você pode mais do que pensa. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, você pode voar de parapente, ela vai dizer, não, eu tenho medo. Eu falei, não, você pode voar de parapente. Por exemplo, eu tenho aqui a minha assessora para assuntos aleatórios, ela me ajuda sempre aqui nas lives que eu faço toda sexta-feira, às 7 da noite. Lá no finalzinho eu vou falar um pouco mais aqui dessa live. Mas, enfim, ela sempre eu a chamei para a gente fazer aqui rapel, para a gente fazer trilha. Ela, não, eu tenho medo de fazer rapel, vou só fazer a trilha. Eu falei, não, tudo bem, vamos embora, vem comigo. Ela fez a trilha e acabou fazendo o rapel. E aí ela viu, gostou tanto, que aí já quis fazer de novo. Então, é a frase que eu sempre falo, você pode mais do que pensa. Nós é que criamos impossibilidades para a nossa vida, sabe? Não são as outras pessoas. Somos nós mesmos com a nossa mente bloqueada, a gente cria bloqueios, a gente cria obstáculos. Quando a gente entende que a gente pode mais do que pensa, por exemplo, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa diferente de 10 anos atrás. O que eu desenvolvo hoje, o que eu faço hoje, há 10 anos atrás, era impensável. Dizer que salto de paraquedas, voo de parapente, faz rapel, isso era impossível. Porque eu mesmo tinha esse bloqueio na minha mente. Depois que eu desbloqueei isso na minha mente, eu falei, peraí, eu posso mais do que eu penso. Aí eu utilizei essa frase no ar. Você pode mais do que pensa. Boa. E quando você era assim, adolescente, já sonhava em ser locutor ou você sonhou mais do que você pensava? Bom, o fato de eu entrar em rádio foi uma questão curiosa. Assim, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar em rádio, mas eu sempre ouvia rádio, eu sempre gostei muito de fazer rádio. Mas o fato de eu estar dentro daquela caixinha, né? Antigamente, rádio, se pensava em rádio, era caixa, né? Hoje em dia, não. Como eu disse, é a questão da internet. Mas antigamente, eu ouvia rádio, gostava muito de rádio, sempre ouvi muito, mas nunca tinha pensado em entrar em rádio. Mas a minha entrada foi o fato de eu estar numa igreja, estava na igreja cantando com um grupo de louvor, e em determinado momento do louvor teve uma discussão de qual seria a música que deveriam se cantar. E aí o grupo entrou ali numa discussão, num bate, naquele debate de qual seria o louvor. Eu estou sentado, olhei para o microfone estava ligado, lembrei de um locutor falando numa rádio, e tentei imitar o cara. E aí, quem ouviu falou assim, pô, parece que é o rádio que tá ligado, poxa, cara, é bacana. O coordenador do grupo de louvor falou assim, cara, dá para você trabalhar no rádio, eu vou procurar cursos de locução para você. E ele achou um curso de locução, na época eu saí no jornal, e eu fiz de lá para cá, foi desenvolvendo, fui fazendo um curso atrás do outro e tal, e aqui estou, e aqui cheguei. É importante, aí a gente vê a importância do investimento, né, em talentos. O rapaz lá da sua igreja observou o seu talento e acabou investindo, né? Te incentivando. Lembra o nome dele, Sena? Paulo, pastor Paulo. Paulo, pastor Assembleia Paulo. de Deus. Eu agradeço aí, em nome dos ouvintes da Melodia pelo investimento do pastor Paulo. Grande Paulo Salles, da Assembleia de Deus de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Que bacana, isso aí. E, Sena, você em pouco tempo, né, de emissora, já tem aí uma boa história para contar nessa sua trajetória. Fala aí mais para a gente sobre essa experiência, né? São quantos anos já na Melodia? Bom, na verdade, é como você disse, pouco tempo, né? Eu estou há exatamente 1 ano e 1 mês. Agora já vai para 1 ano e 2 meses, né? Mas parece que já passou tanto tempo, né? Mas a questão é o seguinte, quando eu cheguei na Melodia para ser contratado efetivamente para apresentar o Madrugada com Deus, que foi, na verdade, um grande desafio, quando eu cheguei na Melodia, não só o Rio, o Brasil, ou mais o mundo estava vivendo um momento muito complicado, que é a questão da pandemia. Muita gente infectada, pessoas internadas, pessoas que perderam parentes, perderam amigos. E aí eu cheguei para apresentar um programa de madrugada. E você vê que de madrugada as pessoas são mais sensíveis, né? O ouvinte da madrugada, ele é um ouvinte fidedigno, ele é um ouvinte que ele te abraça, sabe? Se conseguir acontecer de uma sintonia entre você e o ouvinte, irmão, ele te leva para a vida toda, sabe? Então, eu cheguei exatamente nesse momento complexo de pandemia, de muita gente perdeu o emprego, perdeu parentes, doente, como eu disse, pessoas hospitalizadas, e muitas pessoas hospitalizadas me acompanhando de madrugada. Estava lá no alto, né? Isso aí. Então, o nível de depressão, o nível de ansiedade,
É tanto que o mercado da saúde mental está aquecido. Os escritórios e consultórios de psicologia, psiquiatria estão lotados, porque por conta da pandemia, isso tudo adveio da pandemia. E eu cheguei exatamente dentro desse meio, onde o mundo, o Brasil, o Rio, vivendo o momento da pandemia. E aí eu cheguei com uma proposta nova, ao mesmo tempo arriscada, como você disse. Qual foi a minha proposta nova no meio disso tudo? Chegar com um programa alegre, para cima, como se fosse ao meio-dia, como se fosse 1 da tarde, 2 horas da tarde, com barulho, com buzina, batendo na xícara, enfim, com personagens de desenho, Fred. Cheguei com uma barulhada e tal. Aquele alguns amigos meus, e alguns amigos meus no meio do rádio falaram assim: ô Seninha, esse ritmo aí para madrugada não dá, Seninha. Não vai rolar, não vai dar certo. Aí eu disse, sabe o que eu dizia para eles? Vocês não sabem o que está na minha cabeça. Porque qual era a minha ideia? Pensa comigo, a gente está dentro de uma pandemia, todo mundo triste, a pessoa perdeu parente, a pessoa está doente, perdeu o emprego, desanimado, com crise de ansiedade, depressão. Aí você chega com aquela... a pessoa vai dormir, quem está de plantão vai dormir. Então, qual era a minha ideia? Fazer aquela barulhada, fazer a pessoa e levar muita palavra de ânimo. Orar com os ouvintes, levar versículos da palavra, levar palavra de motivação, dizendo para ela sempre: você pode mais do que pensa. A ciência comprova aí, né, que a oração pode muito, não é só na Bíblia, né, que para a gente já vai. Para quem não conhece ainda a Bíblia, a ciência também já comprova que a oração pode muito na questão da cura, né, da cura de doenças físicas mesmo, não só espiritual. É verdade. Fazer esse momento aí para os ouvintes, né? E no meio disso tudo, teve uma vez, eu não lembro exatamente, mas eu já devia estar no 3º ou 4º mês do programa Madrugada com Deus, eu falando de forma espontânea. Essas frases eu vou criando de forma espontânea. O tal do fecha comigo que eu fecho contigo foi de forma espontânea. Porque o ouvinte, eu falei, fecha comigo, eu estou com você, tal. E foi nesse meio, conversando de forma espontânea, que eu larguei na abertura de 1 hora. Fecha comigo que eu fecho contigo. Os ouvintes gostaram da frase e os próprios ouvintes começaram a falar: Sena, eu estou fechado contigo. E começaram a falar: fecha comigo que eu fecho contigo. E aí eu falei: opa, tá aqui a frase. E pronto, ficou. Fecha comigo que eu fecho contigo. Você pode mais do que pensa também. Agora, uma outra frase que eu gosto muito de citar, inclusive, esses dias até fiz uma postagem com essa frase. Qual foi? Eu estava falando ali com um ouvinte no ar, né? Joguei a gravação do Zap e estava falando sobre o áudio que eu tinha acabado de colocar do ouvinte. Eu falei assim para o ouvinte: olha, quando eu ligo o microfone da rádio, eu não entro no ar de uma rádio, eu apresento o programa de rádio. O que está na minha cabeça é o seguinte: quando eu ligo o microfone, eu entro na sua vida. Então, para quem está em casa, triste, depressivo, para quem está no trabalho, trabalhando, está lá sozinho no plantão, para quem está desesperançado, perdeu o emprego, perdeu o parente, ouvir alguém dizer assim: ó, eu não estou aqui apenas apresentando um programa de rádio, não estou aqui apenas ligando, estou apenas entrando no ar, não, estou entrando na tua vida, eu faço parte da sua vida. Isso é muito forte para a pessoa, sabe? A pessoa, porque o ouvinte ele te tem como parente, ele te tem como amigo, ele fala coisas para você que não fala para ninguém. Mais contato com você do que os próprios parentes em casa. Sim. Ele fala coisas para mim que não vai falar para parente, não vai falar para amigo. Então ele confia em você, né? Ele confia em você. Pois é, então por isso que eu sempre digo, quando eu ligo o microfone, eu não entro no ar de uma rádio ou apresento um programa de rádio, eu entro na vida da pessoa. Então, lá para responder a sua pergunta, então quando eu cheguei na rádio, estou agora com 1 ano e 2 meses, eu cheguei exatamente nesse momento. Eu penso que foi isso que fez o diferencial. E o ouvinte se identificou com isso. Qual foi o resumo da ópera, desse programa, dessa barulhada que eu fiz na madrugada? Além de ter todas essas pessoas com esse tipo de problemas me acompanhando, você tem senhoras me acompanhando, crianças me acompanhando, muita criança, foi o que chamou a atenção também, muita criança de madrugada. Aí algumas pessoas falavam assim: vem cá, essas crianças não dormem e tal? Eu falei: não sei que estão todo mundo me ouvindo. Tinha a avó que mandava o áudio dizendo o seguinte: ô Seninha, eu tô aqui, ó, já acordei os meus netos. E eu até falei no ar. Aí eu até falei no ar, falei: engraçado, antigamente os avós, pais e mães colocavam as crianças para dormir, nós estamos acordando de madrugada para me ouvir. Então isso chamou a atenção das crianças, chamou a atenção
dos idosos, pessoal que está trabalhando, pessoas com problema, como eu disse, de ansiedade, depressão, também ouvindo. Então, um programa alegre, mas que levava, né, positividade, palavra de Deus, levar o pessoal a orar, tudo isso de madrugada. Então, quer dizer, aquele programa que a princípio poderia não dar certo, porque como é que pode um programa agitado com barulho de madrugada? Eu falei, pois é, mas foi esse diferencial que capitaneou, chamou a atenção. E aí, Sena, veio o desafio do Manhã Melodia, né? Não da forma que a gente gostaria, Sim. infelizmente, mas você está aí segurando a onda muito bem, como fez com o seu primeiro programa aí na Melodia. Como é que Pois foi é, enfrentar esse desafio do Manhã Melodia? na verdade, um desafio assim muito grande, porque eu fui substituir o pastor César de Andrade, né? Um camarada que eu cresci ouvindo o pastor César de Andrade. Na verdade, eu nem tinha na verdade, assim, na minha cabeça, eu não sabia nem quando é que eu ia conhecer um dia o pastor César de Andrade, pessoalmente. Ainda mais trabalhar com ele pessoalmente. Então, o pastor César, para mim, foi uma surpresa assim, muito boa, porque ele se mostrou, para mim, pessoalmente, uma pessoa melhor do que aquilo que ele é no ar. Uma pessoa mais simples, uma pessoa... Ele me acolheu como filho, na verdade, sabe? Em tão pouco tempo de conhecimento, ele literalmente ele me abraçou, para você ter ideia. Eu trabalhava de madrugada, de meia-noite às 5, ele me rendia às 5 da manhã. Você acredita, ele chegava às 4 da manhã, todo dia, chegava às 4, ele estava lá às 5, ele chegava às 4, aí ele preparava o programa dele, né, até 4h30, 4h40, e depois ele ia para o estúdio sentado do meu lado para a gente ficar conversando. Ele fazia isso. Aí eu falava assim, pô, pastor... eu falava assim, pastor César, por que o senhor chega tão cedo, o senhor entra lá? Ele falou, não, porque eu quero conversar com você, quero bater um papo, ficar ali para bater um papo. E às vezes, durante o dia, ele me ligava só para bater um papo. Aí eu falei assim, caramba, um camarada que eu jamais nem sonhei um dia conhecer pessoalmente, o cara tá me ligando para bater um papo. Então, é uma pessoa assim muito agradável. E o outro ponto, o pastor César era um camarada muito inteligente, tá? Muito inteligente, ele tinha umas tiradinhas assim fenomenais, um camarada altamente inteligente. Um programa também com uma pitada de humor, né? O jeito do pastor César de Andrade de ser. E depois veio o convite para eu apresentar o horário. Eu falei, então quer dizer, é um desafio monumental. Mas longe assim do fator desafio, eu olhei como oportunidade. Acima de tudo, eu olhei como oportunidade. Uma oportunidade de crescimento. E é o que eu costumo falar até para os ouvintes no ar. Eu falei, não entenda os desafios como algo para te botar medo, algo para fazer você se sentir menor, ou algo para você se sentir inseguro. Pelo contrário, pega a oportunidade para você crescer, é a oportunidade que você tem de crescer, sabe? Então eu olho muito mais o desafio como uma chance de crescimento do que uma preocupação, medo, insegurança. Na verdade, eu nem penso nisso, sabe? Eu quero viver intensamente todas as chances que pintarem na minha vida. Eu não penso em nervosismo, eu não penso em preocupação, eu não penso se vai dar certo. Eu simplesmente eu vou usar o máximo das minhas capacidades porque eu estou vendo que é uma possibilidade. É isso aí, colocando Deus à frente, a gente, né, pode todas as coisas. Sempre. E aí, falando de suas frases marcantes, falando de responsabilidades, eu vou parafrasear aí um filme do momento, né, o Homem-Aranha, e já diria Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sena, como você se prepara para entregar o seu melhor aos ouvintes? As pessoas sempre esperam, né, que você esteja nesse astral todo, nessa alegria todos os dias, mas a gente não é super-herói, tem aqueles diazinhos, né, que a gente também tem os nossos problemas, né, tem as nossas dores, e apesar de a gente ter aí o Espírito Santo, né, o nosso Consolador agindo em nós, a gente tem esses dias menos alegres, digamos assim. Então, como entrar no ar naqueles dias em que tudo não está muito bem, que as coisas estão ainda meio devagar? Como é que você se prepara, né? Tem alguma motivação especial para esses dias? Uma preparação, assim, especial? Bom, o que eu digo é o seguinte, o que você pode fazer e o que você tem de fazer? Bom, aí é a questão, eu penso que isso é uma resposta muito, muito particularizada, sabe? Cada um tem a sua forma de agir. Tem gente que ele não sabe diferenciar as coisas, ele leva a vida dele pessoal para o microfone.
Aham. Entende? Ele não sabe diferenciar. E o ouvinte, ele capta isso no ar e ele diz, você não está legal hoje, você está assim. O ouvinte, ele sente isso, né? Porque ele está ali no teu dia a dia, ele acaba captando aquilo. Mas o que que eu faço? Eu entendo o seguinte, eu já até falei isso no ar também uma vez, tá? Falei isso de madrugada, agora também no programa, no Manhã Melodia também, eu já disse isso. Porque o ouvinte fez o seguinte comentário: Luciana, eu gosto do teu alto astral, tu já chega dando bom dia, palavra positiva, verso da palavra de Deus, dá conselho e tal. Eu sei que você também passa por problemas, mas você traz esse ânimo, isso é contagiante. Aí eu disse assim no ar, entenda, quando eu entro aqui nesse estúdio, o meu problema ele fica daquela porta para fora. Daquela porta para dentro é outra coisa. A gente tem que aprender a separar as coisas. Eu, graças a Deus, eu sei separar as coisas. Eu consigo fazer isso. É claro, não é todo mundo que consegue fazer essa diferenciação, separar uma coisa da outra. Tem gente que ela engloba tudo, como eu disse. Mas eu aprendi, eu desenvolvi isso de você separar uma coisa da outra. Não quer dizer que eu tenho problema? Claro que eu tenho problemas, pelo amor de Deus. Quem não tem conta para pagar, quem não tem boleto, quem nunca ficou preocupado com boleto, né? Meu Deus, virou mês, tem um montoeiro de conta para pagar. Tem vezes que tem dinheiro, tem vezes que não tem dinheiro e tal. A conta é muito grande, sai do controle. Todo mundo tem isso. Isso faz parte da vida. Só que você tem que entender que a sua vida não é isso. É isso que eu coloquei na minha mente. O problema, ele é uma coisa, o problema ele não é eu. O problema ele é apenas um momento. Mas a minha essência é outra. Então, eu procuro viver a minha essência independentemente do meu problema, independentemente da minha dificuldade. Eu E sei ali separar. no ar, né, Hã? você é uma pessoa assim, você faz uma verdadeira brincadeira no ar, né? Então, se existem problemas naquele momento, ficam esquecidos, né? Fica do Porque esquecido. você Fica em aproveita suspeição. para se divertir com seus ouvintes. E até porque tem outro detalhe, o Márcia e família Melodia. O ouvinte ele não tem nada a ver com o meu problema. O meu problema é meu problema. O meu problema não é de quem quer que seja. E digo mais, para quem está me acompanhando, o seu problema é seu. O seu problema ele não é da sua família. O seu problema não é do seu parente. O seu problema não é do seu vizinho. O seu problema não é do seu companheiro de trabalho, que tem gente que desconta no companheiro de trabalho. O seu problema não é do seu funcionário. O seu problema não é do seu pai, não é de sua mãe, do seu irmão. O problema é seu. É você que tem que administrar ele. Você não tem que descontar nos outros como se os outros fossem baterias descarregadas, que você tem que pegar as suas cargas negativas de problemas e jogar em cima dela. As pessoas não são baterias descarregadas. É o que eu faço todos os dias. Eu separo uma coisa da outra. Liguei o microfone, eu tenho que entender que, como eu disse, eu estou entrando na vida das pessoas. Então, como é que eu vou entrar na vida dela, levando problema? A pessoa já está cheia de problema, Márcia. A pessoa já está cheia de dificuldade. Tem gente querendo tirar a vida dela. Você tem ideia? Uma vez eu estava trabalhando em uma rádio aí, lá no começo da minha história, a uma pessoa ia se jogar do apartamento dela. Ela estava na janela para se jogar. Quando eu entrei no ar, eu lembrei dela, apenas mandei um abraço para ela. Lembrei o nome da ouvinte, mandei. O que aconteceu? Ela deixou de se jogar da janela. Por quê? Porque ela entendeu que alguém lembra dela. Ela, pô, peraí, alguém lembra de mim. Entende? Então, quando eu ligo, eu estou entrando na vida da pessoa, não sei como é que ela está. Se a pessoa está com problema, eu vou levar problema para o ar, eu não posso fazer isso. O meu problema é meu problema e eu tenho que resolver ele e tenho que administrar. E outra, problema não é para fazer morada em mim, problema para vir, para me ensinar alguma coisa e ir embora. Então, o problema, todo problema, eu entendo ele como um meio terapêutico de Deus para nos ensinar. Então, o problema que eu tenho na minha vida é um meio terapêutico para eu crescer, para eu desenvolver. Se eu não passar por nada, nenhum problema, Márcio, eu não vou aprender, eu não vou crescer. Não vai ter parecer uma frase contraditória, mas é a verdade. Eu preciso de problema. Sabe por quê? Se eu não tiver problema, eu não cresço. Eu vou dar um exemplo muito básico que todo mundo vai entender. Quando você vai estudar matemática, quando o professor vai fazer o exercício, qual a primeira palavra que ele coloca lá em cima do exercício? Problema. Para você resolver. Então, a vida ela é feita disso. Eu preciso de problema para eu crescer. Se eu não tiver problema, eu não cresço. Então, o problema que eu tenho não é para eu descontar nos outros ou jogar nos outros. Não, é para eu ter eu e resolver e crescer. Então, por isso que posso estar abarrotado de problemas, como eu sempre tive, sempre terei, enfim. Mas quando eu chego lá, é como se não tivesse problema, irmão. Porque eu estou entrando na vida da pessoa, tem que levar a solução, tem que levar a palavra de ânimo, tem que levar a palavra de salvação para ela.
independentemente do meu problema. E essa sua interatividade com os ouvintes, ela, a gente já falou aí um pouquinho de rede social, ela tem se expandido além do rádio, né? Fala pra gente, Sena, a comunicação hoje em dia, ela permite essa maior aproximação e você curte muito isso, né? De estar no rádio, não só nas redes sociais, mas também pessoalmente. Eu vi, tem uns dias aí que você parece que foi encontrar ouvinte, que participou de uma promoção. Como é Isso. que é essa aproximação, esse calor humano, né? Porque muitas vezes você está ali no rádio, mas tem aquela vontade, né, de olhar no olho do ouvinte, saber o que ele está achando, sentir mesmo a presença das pessoas. Como é que é isso? Bom, é assim, é algo indescritível, porque você está falando de um sorteio que eu fiz nas minhas lives, como eu disse que eu faço toda sexta-feira, eu fiz sorteio de um rapel, onde quem ganhou foi, uma ouvinte ganhou e ela concedeu para o filho dela e ela vai e leva um neto dela, né? E aí, lá nesse rapel, foi ela, a filha e foi o neto. Chegou lá o neto de 5 aninhos, ele é meu ouvinte também. Quando chegou lá, o garoto colou em mim. O garoto nem ia descer o rapel, mas ele quis descer o rapel. Ele falou assim, tio Seninha, você desce comigo? Eu falei, desço. Aí ele pegou minha mão e ficou assim, tio Seninha. Ou seja, né? 5 aninhos. Então, aquela criança que ouve só aquela voz no rádio, né? Tá ali do lado dele, junto. O garoto colou em mim, o garoto ficou colado da minha mão, não queria largar por nada da minha Pegou mão. para ele também para você, né? É, Sentir esse carinho aí. isso, e ele não ia descer o rapel, era a mãe dele. Ele pediu para descer comigo, eu desci o rapel com ele. Então ele fez o rapel. Então fez eu, ele e a mãe dele, descemos o rapel os três lá. Então esse contato é algo assim imprecificável. Ô Márcia, assim, eu entendo que cada época da história, dentro, né, do seu tempo, tem as suas vantagens e desvantagens. Eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pelo momento que estamos vivendo, pela oportunidade que eu estou tendo. Por exemplo, a oportunidade que eu estou tendo, o pastor César ele não teve. Do que eu estou falando? Da internet. O pastor César, quando ele começou e chegou até aqui, ele já pegou um pedacinho da internet, mas o grosso da história dele, da carreira dele, não teve internet. Então, eu dou glória a Deus pelo momento que eu estou vivendo, que é o momento da internet, que é o momento de eu aproveitar ao máximo. Eu penso que se a juventude entender o poder que tem a internet, sabe? Você pode sugar o máximo de coisas positivas da internet. Claro, como eu disse, cada época da história tem os seus momentos de positividade, momentos de negatividade. Infelizmente, tem muita gente usando a internet de forma errada, né? E aí vai ter um resultado, né, para aquilo que ela tá buscando de forma errada. Mas se você conseguir entender que a internet é um meio maravilhoso, é um meio fabuloso, né? É obra de Deus, até tem gente demonizando a internet. Ah, isso é coisa do diabo. Eu falei, não, meu irmão. Aproveitar, É, né? o que é do diabo é aquilo que você dá para ele. Se você não der para ele, não é dele, é teu. Então você tem que usufruir. Então eu vejo esse contato com o ouvinte, ao mesmo tempo, o momento que estamos vivendo, que é o momento da internet, que é uma baita oportunidade que a gente tem de desenvolver trabalhos maravilhosos. Então, ao mesmo tempo que eu estou no rádio, eu entendi, opa, peraí, vou começar a fazer lives. Eu vou começar a conversar com pessoas nas lives. Aí eu parei e pensei, ampliei esse pensamento. Falei, bom, além de eu fazer as lives, como eu faço direto os esportes, eu vou fazer sorteio. E aí eu vou pegar o ouvinte da rádio, o camarada que fica só me escutando para fazer o esporte comigo, para fazer tudo comigo. Então, é um meio de você ampliar. Né? Você está se tornando um influenciador do bem, né? Porque hoje em dia todo mundo se diz influenciador, mas a mensagem que leva é de cancelamento, disso, daquilo, coisas negativas, né? E a gente precisa de influenciadores do bem, né? Que levem mensagens positivas para essas pessoas. É verdade, Márcia. Que bacana, Sandra. Agora aí uma curiosidade, né? A gente falou de internet, uma coisa, né, mais atual, né? As redes sociais, de influencer. Agora, eu particularmente assim tenho uma curiosidade. Muita gente, eu acho que acredito que tenha também. Como é carregar esse sobrenome de uma personalidade tão importante para o Brasil e para todo mundo, né? Que foi o Ayrton Senna. Conta pra gente aí, Flávio Senna. É maravilhoso e ao mesmo tempo assim gera curiosidade das pessoas perguntarem, vem cá, o Senna é teu mesmo
você adotou apenas como nome artístico, você é parente dele. Eu falei, primeiro ponto, não sou parente dele, porque o meu Senna só tem um N, o dele tem dois. Já começa por aí, já não sou parente. Segundo, facilita, né? Facilita o Senna, porque é um nome que foi muito conhecido, o Senna tem uma história maravilhosa. Eu também fui e sou fã da história do Senna, né? Lamentavelmente não está mais aqui, mas assim, teve uma história maravilhosa. No dia do acidente que ele morreu, né? Eu estou falando do piloto, eu estava assistindo a corrida, isso em 94, no dia 10 de março, eu estava vendo a corrida quando aconteceu isso. E carregar o nome Senna, né? É engraçado, assim, quando eu comecei a atentar para as coisas, eu falei, engraçado, o piloto é bom em ter o meu sobrenome e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou adotar, eu pensei, vou adotar esse nome no rádio. É meu, tá no meu nome, Senna, não estou inventando. Eu falei, poxa, vou carregar esse nome aí e vou fazer e vou procurar construir uma carreira de história também junto com o Senna, como o Senna fez. Uma história tão vitoriosa quanto o piloto. Isso aí. Senna, a gente está acabando aí a nossa entrevista. Eu te agradeço. Aproveito para pedir para você deixar suas redes sociais, o horário certinho da sua live, para a gente acompanhar mais. Enfatiza para a gente aí o horário do Manhã Melodia, por favor, com a minha amiga Marília Sarro aí no jornalismo, tá? E eu aproveito para te fazer um convite para os seus ouvintes. Fecha com Melodia News? Que eu fecho contigo! Bom, tudo bem. Primeiro ponto, eu quero agradecer a você, Márcia Pinheiro, pelo convite de estar aqui no Melodia News para falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da vida, né? Um pouquinho também ali da Melodia. Quero agradecer também a direção da Melodia por ter acreditado em mim, Theo Silva, Marcelo Silva, o Fábio Silva, também o Renato Bruno, que apresenta sempre às 4 horas da tarde na Melodia Conectados, que foi a ponte, né? Foi a pessoa usada por Deus por lembrar de mim, por me indicar para apresentar ali para os três, né, para os donos da Melodia, eles gostarem do meu trabalho, por isso lá estou. Então, esse primeiro agradecimento que eu quero fazer. Outra coisa é falar sobre os meus horários lá na Melodia. Eu apresento Manhã Melodia, isso de segunda a sexta, de 5 às 8 da manhã, e também apresento o Tribo Melodia, 3 horas da tarde, que é um programa mais... que tem a minha cara, digamos assim, então mais a minha cara. Porque assim, o Manhã Melodia, eu vou confessar aqui para os ouvintes, tá? Eu vou falar baixinho. Eu dou uma segurada, porque o programa ele tem informação, né? E aí, coisa séria, né? Tanto quando eu vou chamar a Marília, eu falo, Marília Sarro, eu falo sério, né? Porque é a parada de jornalismo, tem a parada séria. Então, mas eu vou até segurar. o jornalismo a gente, né, tem como deixar mais Tem suave, como. Né? Notícia... Outro motivo porque eu agradeço a Deus por estar vivendo esse momento. A gente está vivendo um momento que o jornalismo está mais solto, né? Ele está mais livre. Antigamente o jornalismo, eu lembro disso, o jornalismo, aquela coisa séria, né? Até para trabalhar em rádio tinha que ter a voz grave, aqueles R's intermináveis, né? Radiofônico, ouro 20, rádio. Era aquela coisa assim, né? Não, hoje o jornalismo está mais solto. Mas mesmo assim ainda dou uma segurada, porque é um programa de informação. Agora no tribo não, irmão. No tribo, lá na tribo, enfim. Então, o que acontece? Então, tá aí, de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da manhã, Manhã Melodia, música, informação, tem ali a jornalista Marília Sarro ao vivo trazendo as informações, ela fica atualizando, tem informação do trânsito, enfim. E no sábado, 3 horas da tarde, tem o Tribo Melodia, onde toda a tribo se reúne e ali a gente faz a festa. E tem as minhas lives. Toda sexta-feira, às 7 da noite, eu faço live no meu Instagram. Quem quiser me seguir, por gentileza, vai lá, locutor, underline, que é aquele tracinho embaixo, Flávio, underline, Senna com N só, tá? Então, locutor, underline, Flávio, underline, Senna. Segue aí no Instagram, eu vou bater um papo também com a Márcia Pinheiro também. A Marília Sarro, já bati um papo com ela nas minhas lives, tá? Já bati um papo com ela, foi muito agradável, foi muito bacana. A Marília gostou e falou assim, Senna, quando é que a gente vai fazer de novo? Qualquer dia a gente faz os 3. Isso, boa. Tá vendo o momento bom que a gente está vivendo da internet? Então, você tem uma ferramenta onde você pode bater um papo com a galera.
Outra coisa, você tem a ferramenta para colocar os três ali batendo papo. Antigamente isso não tinha, gente. Não tinha. Por exemplo, eu não sei você, Márcia, mas quando eu comecei no rádio, não tinha internet, tá? Quando eu comecei... Máquinas de datilografia tinha. Quando eu comecei não tinha internet. Para você ter ideia, hoje, assim, você não viu, o rádio também não vive mais sem internet, né? Tem o computador lá. Se o computador dá pânico, o locutor entra em pânico. Antigamente você tinha o quê? Você tinha um biscoitão, não, um biscoitão, aquele disco, que a gente chamava de biscoitão, grandão. Você tinha um cassete, fita cassete. Você tinha a cartucheira, depois você foi para o MD, depois você foi para o CD, né? E aí até chegar ao computador. Eu comecei com o vinil, chamado vinil, que a gente chamava de biscoitão, que é o vinil. Comecei nele, depois passou para o cassete, CD, MD. Quando chegou o MD, que era o que é o MD, para quem não entende a linguagem técnica? O MD na verdade, ele é muito parecido com o disquete de computador. O disquete é maior, ele é quadradão assim. O MD não, era a mesma coisa de um disquete, só que menor. Quando chegou o MD, para mim, aquilo já era uma revolução tecnológica. Eu falei, caramba, não precisa pegar aquela montoeira de CDs, é só botar o MD, que ali cabe 300 músicas. Quando chegou o computador, que eu vi aquele negocinho pequenininho que parecia um rato, com mouse, né? Parecia um rato. Só dá um clique, a música tocava, eu falei, gente... Está tudo programado, pode deixar tudo programado. Mais fácil ainda que o MD. Falei, gente, que coisa, que não, e a quantidade de músicas, né, que você pode salvar na nuvem. Isso. No disco físico, fica na nuvem. Na nuvem. Então, quer dizer, eu comecei assim, eu comecei realmente ali sem internet, sem nada. Quando eu comecei no rádio, foi sem internet. E, na verdade, vou te ser sincero, foi ali que eu aprendi mesmo a fazer o rádio, quebrando cabeça e tal. Eu penso assim, a galera de hoje... está começando no rádio, não pegou a época mais difícil do rádio, né? A época que você tinha que fazer mesmo. Hoje está tudo tão fácil, está tudo só a um clique. Está tudo tão fácil, está tudo só a um clique. Mas, Senna, foi muito bom ter essa experiência aí. Eu acho que tenho certeza que muita gente vai aproveitar essas suas informações aí para despertar alguns locutores, né? A concorrência vai aumentar. Com certeza. Mas essa experiência incrível. Muito obrigada para você, tá bom? E a gente se ouve aí na Rádio Melodia. Valeu, muito obrigado, Márcia. Feche comigo, Márcia! Feche contigo, Senna. Valeu!